Amém? Amém? Muito bom estar um domingo na presença de Deus. Hoje eu vi algo interessante. Não é mais um domingo, é o domingo na presença de Deus. Se a gente colocar esse mais, fica parecendo que é mais um. Outro domingo eu recupero o prejuízo. Não, esse tem que ser um domingo decisivo na presença de Deus. Não é qualquer domingo. Eu pisei aqui, eu já sinto a presença de Deus. Em todas as oportunidades, Deus esteve presente. E tudo se confirmando. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem comigo, vamos ficar de pé, a igreja, abrissem comigo lá em Cântico, ou Cantares, ou Cântico dos Cânticos, o terceiro livro de Salomão aqui da Bíblia, antes de Isaías, Cântico, capítulo 6, a partir do versículo 1. Cântico, capítulo 6, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cânticos 6, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que ajudemos a encontrá-lo? Esposa, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Agora vamos lá em Cânticos, capítulo 4, a partir do versículo 12. Cânticos 4, 12. Amém? Cânticos 4, 12. Vai dizer assim: meu amor, minha noiva, você é meu jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Pode se sentar. Aleluia! Glória a Deus. Sim, muito forte essa passagem. Eu fiquei, quando eu fui estudando essa passagem, Deus falando comigo que eu tinha falado de cântico. E aí eu perguntei para minha avó, que a minha avó já é mais antiga na igreja, foi ela que me levou para a igreja, inclusive. Eu perguntei: vó, tu já viu alguém pregar sobre cânticos? Ela: meu neto, se eu vi 5 vezes na vida, foi muito. É uma coisa muito rara. Primeiro a gente tem que entender o livro de Cânticos, ou de Cantares, de Salomão. Ele é um livro poético. Vocês vão ver poesia pura. Inclusive, se você, varão, quiser chegar, falar uma poesia para tua esposa quando chegar em casa, só dá uma passadinha no livro de Cânticos que vocês vão conseguir. Seja romântico. Né? Não é muito difícil, você não precisa procurar os poetas por aí, não. O próprio Salomão já é um ótimo poeta nesse lado. Então, recomendo, ó, dia de aniversário de casamento, coloca um trechinho de Cânticos aí que é certo. Depois me agradeço. Mas o contexto do livro de Cânticos, ele é um livro poético. Você pode interpretar ele de duas formas. A primeira forma, que é um homem apaixonado por uma mulher, que ama essa mulher incondicionalmente. É Salomão que ele ama Sunamita. Um amor que é lindo de ler. Um amor sem defeito, um amor puro. É um amor que chega a ser, que é um termo chamado utopia, algo que chega a ser impossível, de tão lindo, de tão romântico que é aquele amor entre os dois. E também uma outra interpretação, que eu gosto dessa interpretação, é essa a interpretação que eu vou aplicar hoje para a igreja, que é o amor de Cristo pela igreja, e da igreja por Cristo, até porque a Bíblia vai dizer que ele é o nosso noivo. Então, é o amor de Cristo pela igreja. Também tem outro texto que vai dizer assim, que as mulheres não gostam muito, né? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Só que tem também um porém. Aí o porém é mais difícil, quer ver? O porém diz assim: e marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E esse porém é muito difícil, porque Cristo, ele sofreu pela igreja. Cristo, ele foi torturado pela igreja. Cristo, ele foi morto pela igreja. Cristo, ele foi cuspido, ele foi humilhado pela igreja. Esse é o amor que o marido tem que ter pela mulher, ou seja, um amor que suporta tudo. O amor que vence tudo. O amor que tá difícil, mas vai lá, supera. E muitos não têm esse amor. Muitas mulheres estão sendo submissas ao vosso marido, por mais que seja difícil vocês interpretarem dessa forma. Mas tem muito marido que não consegue amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente está vivendo um tempo que é normal o pastor ter 2, 3 divórcios. Eu sei que é difícil falar disso, mas é verdade, isso não é normal. Cristo, ele não se divorciou da igreja por mais que a igreja merecesse. O tempo todo a igreja foi contra Jesus.
Jesus estava pregando para uma multidão, mas depois era uma multidão que estava gritando crucifíquio. E mesmo assim, Cristo ele não largou a igreja. Ele sofreu para a igreja. E hoje em dia a igreja ainda vira as costas para ele. Ele continua amando a igreja. É esse amor que é difícil, é um amor incondicional. E eu fico imaginando que era esse amor que Salomão deveria mostrar para a sunamita. E é interessante quando a gente vê o contexto de Salomão, né? Salomão teve diversas mulheres, né? Diversas concubinas, todos sabem. Mas havia uma que ele gostava entre todas. Havia uma diferente entre todas. E aí, tem aqueles, pastor, que o pessoal fala que é os queridinhos de Deus. Que de tantos bilhões de pessoas tem aquele que consegue se destacar. Eu quero aqui citar Enoque. A Bíblia vai falar pouco de Enoque lá em Gênesis. Ele é da geração de Adão e Eva, de Matusalém, é lá da primeira geração. Só que Enoque ele tinha um diferencial. Não fala muito a Bíblia sobre Enoque, mas fala uma coisa: ele andou com Deus. Meu Deus. Ele andava com Deus. Glória. Só isso que fala sobre Enoque. Não fala que se ele era mais santo que os outros, porque aquela população já tinha se corrompido. Tanto é que Deus mandou o dilúvio. Mas vai falar que ele andava com Deus. O que você tem feito? Você tem andado com Deus? Ande com Deus. Esse é o diferencial de Enoque. A Bíblia vai dizer que ele, por ele andar com Deus, ele foi arrebatado aos céus. Depois disso não se tem mais registro de Enoque. Pelo simples fato, andar com Deus. Como diz aquela música do Lázaro, né? Pense em Deus quando acordar, fala com ele antes de dormir. Eu acho que é alguma coisa assim que faz muito tempo que eu não ouço. Mas fale com Jesus o tempo todo. Fale com Jesus em pensamento quando você estiver indo para o trabalho. Fale com ele quando você acordar. Ele tem que ser a primeira pessoa que você tem que falar quando acordar e a última a falar quando for dormir. Ele é muito importante. Se a gente colocar ele nesse lugar de destaque, a gente vai ser como Enoque. Vão lembrar de você. Vão falar, pastor Cláudio é aquele que anda com Deus. A pastora Mara é aquela que anda com Deus. Quem anda com Deus tem o seu destaque. Domingo passado, eu fui numa reunião de família da minha futura noiva ali. Quando eu cheguei lá, ela sabe, ela está de testemunha. Eu cheguei, quem vai sentar lá para comer, para beber refrigerante, comer bolo. Cheguei lá, a tia dela, a primeira coisa que falou: a gente vai fazer uma oração e o Vitor vai orar. Você não precisa falar muito. As pessoas reconhecem quem anda com Deus. Você anda com Deus, as pessoas reconhecem você como uma referência de quem anda com Deus. Porque não adianta ser só o querido de Deus. Tem que andar com Ele, tem que falar dele. Chega aquele momento de ser chato, porque você gosta tanto de Deus que você quer que todo mundo conheça Ele também. Isso é andar com Deus. Outro exemplo que eu queria falar, já foi dito aqui, que é de Moisés. Moisés, ele cresceu no Egito, ele foi mandado para o Egito para não morrer. Ele cresceu no Egito, ele aprendeu com os egípcios, ele falou bem, ele governava sobre os egípcios. Mas quando ele teve um encontro com Deus, a partir dali era Moisés e Deus. Moisés governando um povo enorme, mas ele estava com Deus. Aleluia. E é interessante que ela mesmo falou, que teve a oportunidade de cantar, ela falou que Moisés ele tinha realmente dificuldade de falar. Mas até nisso Deus colocou alguém do lado dele, que foi Arão, para falar, para ser o porta-voz. Mas quem falava, Deus falava face a face, era com Moisés. Tanto é que despertou até inveja dos irmãos. Por que Moisés se destaca tanto? Poxa, é Arão que fala bem, é Miriam que canta no meio do ministério. Por que esse homem que tem o lábio tão difícil de falar, de pronunciar, ele é destacado? E Deus manda uma lepra para eles. Porque não toca no ungido de Deus, não toca naquele que anda com Deus. Ninguém vai te tocar se você anda com Deus. Ninguém pode te atingir se você anda com Deus. Você tem um gigante te defendendo, te protegendo. Você não vê, mas se você anda com ele, ele te protege. Outro exemplo de alguém que andou com Deus, Davi. Quando a gente lê a história de Davi, a gente fica impressionado. Primeiro de um Davi que estava lá no campo, apacentando as ovelhas. E houve uma reunião para levantar um rei de Israel na casa de Jessé, pai de Davi. E cadê Davi? Davi estava lá no campo. Ninguém chamou Davi. Foram um irmão, um por um, para Samuel ungir. E nenhum chegava a ser aquele escolhido de Deus. Aí Deus fala para Samuel: não olha a aparência não. Vai vir um aí. E quando acabou aquela reunião toda, ele falou: olha, eu não vou sair daqui até que chame o que está faltando.
Quem é escolhido por Deus, quem anda com Deus, podem falar de você, pode fazer o que for. Você só vão ser honrados quando você sentar na mesa. Eu fico lembrando também dos amigos de Jó, né? Que os amigos de Jó só foi curado quando Jó orou por eles. Assim é a sua vida. Deus tem uma coisa particular com você. Aleluia. E quando chamou Davi foi ungido a rei, a gente conhece a história de Davi. Só que no meio do caminho, Davi errou tantas vezes, assim como nós. Mas mesmo assim, ele era segundo o coração de Deus. Aleluia. Porque Davi entendia, eu posso perder tudo, mas que eu não perca a presença. Eu tenho riquezas hoje. Um dia eu já fui pastor, eu volto a ser pastor de ovelha, mas eu não perco a presença. Aleluia. Imagine você hoje, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? O que adianta te colocar em uma empresa de destaque? Quando você chegar lá, você ser outra pessoa. Quanta gente era uma bênção ser obreiro, foi só ser levantado a presbítero, a pastor que se perdeu. Cada um tem seu chamado e sua posição. Se é para você ficar no seu lugar, fique no seu lugar, porque é ali que Deus vai te honrar. É interessante quando a gente percebe que Deus tem um lugar para cada um no reino. E se uma peça sair desse quebra-cabeça, fica faltando. Precisa tudo ser complementado. E assim é aquele que anda com Deus. Ele tem lugar de destaque. E o tema da mensagem hoje, eu sempre falo antes, só que eu esqueci. O tema da mensagem é: somos seu jardim particular. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: você é um jardim particular de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aqui ela fala, a Sunamita, que ela encontra Salomão no seu jardim particular. Assim temos que ser o nosso encontro com Deus. Temos que ter um jardim particular com Deus. Um lugar que a gente encontre Ele. Um lugar arrumado para a gente encontrar Ele. A Bíblia vai dizer que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, Deus constrói um jardim para o homem. Esse jardim se chama Jardim do Éden, a gente conhece. Lá, Deus colocou as melhores árvores para que o homem pudesse comer. Lá tinha um rio que regava aquele jardim. Lá o homem trabalhava também, porque pouca gente sabe disso, pastora. Mas o homem trabalhava no jardim. Os outros acham que a consequência, o pecado veio e depois a consequência é o trabalho. Não. O homem sempre trabalhou. Ele tinha duas funções. Lá em Gênesis 2, versículo 13, vai dizer que ele cultivava a terra. Ele também nomeava cada nome de cada animal. Ele era uma espécie de botânico. Esse animal é esse animal é aquele, é aquela árvore, é aquela ali. Ele era um biólogo. Então ele tinha uma função, ele trabalhava também. Só que hoje em dia a gente vê trabalho como algo tão ruim, né, pastor? As pessoas falam de trabalho, vou para ali para a guerra, vou matar um leão. Surgiu um monte de palavra. E se a gente vê a derivação da palavra trabalho lá do latim, era uma ferramenta de tortura da Idade Média. Ou seja, o trabalho foi associado a algo torturante. Eu tenho que ir lá, eu tenho que aguentar 6 dias para folgar um dia. E nesse único dia que eu tenho que folgar, ainda tenho que fazer um monte de coisa em casa. Ou seja, nem vale a pena. Aí trata o trabalho como se fosse algo ruim, mas é algo honrado por Deus. O pecado tornou ruim, mas o trabalho sempre existiu. Até porque Deus trabalhou. Ele teve também, ele também soube o que é a escala 6x1, porque ele folgou também. Mas o trabalho é algo abençoado por Deus, por mais que a gente não consiga ver, por mais que seja difícil. Quantas afrontas a gente não vê no nosso trabalho às vezes? Sendo cristão, quantas coisas a gente tem que aturar. Às vezes no teu momento de almoço, tu tá almoçando lá, ouvindo louvor, naquela presença, chega um cara enviado por Satanás para falar mal de tudo lá. Fazer uma fofoca e você lá, meu Deus, eu acabei de adorar o Senhor, eu tenho que ficar escutando essas coisas. O ambiente do trabalho é um ambiente difícil. E se sabem que você é cristão, eles vão fazer de tudo para se desviar, tentar desviar você. E lá, no jardim do Éden, Deus falava com o homem todos os dias. Não era o homem que ia até Deus, era Deus que ia até o homem no fim da tarde. Eu fico imaginando que coisa bonita mesmo, pastor. O homem lá esperando, agora Deus vai vir conversar comigo. E era todos os dias, eu fico imaginando Adão, a felicidade dele. Agora vai vir Deus conversar comigo. Chegou o fim da tarde, eu sei que Deus vai vir conversar comigo. E assim era todos os dias. Até que veio o pecado. Quando eles comem do fruto proibido, a gente já sabe disso. E Adão, ele tenta se esconder.
achando que Deus não iria ver. Quantas vezes a gente, no nosso momento de erro, a gente acha que Deus não está vendo? A gente tenta se esconder, mas nada fica oculto diante do Senhor. E assim o homem cai. E o jardim é fechado. Aquele jardim, o homem já não podia mais estar. Ele foi expulso daquele jardim. E ali o homem já não via mais Deus todos os dias. Ali o homem já não conversava mais com Deus no final do dia. Por quê? Porque o jardim estava fechado. Os querubins estavam protegendo ali o jardim e ele não podia mais ultrapassar. Então eu entendo a partir de hoje que se eu não consigo, se Deus não vem mais até mim falar, então eu vou até Ele. Aleluia! Eu vou até Ele, eu me esforço para ir até Ele. Eu chamo a presença dEle, porque antes Ele vinha até mim, mas eu não dava valor àquilo. E hoje eu preciso ir até Ele. O que falta para você ir até Ele? O que falta para você chamar a presença dEle? A gente está muito confortável. A gente vem para a igreja para ganhar. A gente vem para a igreja para receber. Quantos de nós não falamos, hoje eu vou receber de Deus? Não, hoje você vai entregar a Deus. O culto não é receber, o culto é entregar. O receber é consequência daquilo que você vai entregar a Deus. Eu entendo isso, que se Deus não vier falar comigo, eu vou até Ele, mas eu não vou deixar de ter a presença dEle em minha vida. Davi entendia isso, Moisés entendia isso, Enoque entendia isso. Eu preciso me esforçar, eu não posso me conformar, porque a gente acaba se conformando. Quantas vezes a gente vai passando um dia e não ora? A gente vai passando a semana e não lê a Bíblia. A gente vai passando um mês e não jejua. A gente vai passando um ano e não sobe um monte. Se a gente não se esforçar, a presença vai morrendo, e vai morrendo, e a gente vai ficando morto. Seja quente, busque a presença de Deus, busque. Como esse altar está quente aqui, pastora, realmente está pegando fogo esse altar. Busque essa presença, é a melhor coisa. Só não seja morno, porque morno ele vomita. Ele não te quer ver morno, ele não quer ver você longe da presença dele. Se esforça, até porque ele já se esforçou tanto para que você estivesse aqui. Quantas guerras no mundo espiritual rolou e você nem viu? Para que você pudesse estar aqui essa noite adorando Ele. O mínimo a gente se esforçar. Eu não posso me conformar de estar só domingo adorando a Deus. Eu não posso me conformar de terça, sexta e domingo, só que na minha casa eu não faço um jardim secreto entre eu e Deus. No meu quarto eu não faço memorial em que Deus esteja presente. Eu não posso me conformar com isso. É muito bom você pular, adorar domingo, mas segunda-feira é muito bom você pular e adorar em casa. Lê a palavra dele vai se renovar. Lê aquilo que foi pregado domingo, assim, aquela mensagem vai indo contigo durante a semana. Busque a presença dele. E como ser esse jardim secreto? Como diz aquele louvor antigo, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Esse louvor é muito bonito. E como se tornar esse jardim fechado, esse jardim secreto? Primeira coisa, você tem que ser exclusivo com Deus. Se o jardim é fechado, eu fico imaginando, Salomão ele tinha diversas mulheres, mas naquele jardim só Sunamita encontrava com ele. Aleluia. Você pode ter diversos amigos, mas no seu jardim secreto só o teu melhor amigo pode entrar, só Jesus. E aí eu entendo que o jardim secreto nosso é exclusivo quando eu me lembro das vinhas de Nabote. As vinhas de Nabote é uma passagem muito interessante, porque vai falar que o rei Acabe tentou de tudo para ter aquelas vinhas. Talvez de todas as vinhas, de Nabote poderia ser fraquinha, nem tinha tanto valor, mas era exclusivo. Meu Deus. O problema é esse, o diabo ele quer entrar no teu exclusivo. Ele sabe qual é o teu exclusivo. Ele sabe quando você encontra Deus, e aí ele quer entrar com a distração. Aí ele quer entrar com o problema, porque sabe que é aquele teu momento exclusivo. Não deixa o rei Acabe tentar tirar o teu jardim, tentar tirar a tua vinha, o teu exclusivo com Deus. E como é que é assim, pastor? Ele não vai agir tentando roubar o teu exclusivo. Ele vai jogar aquele rios lá para você assistir, aquela mensagem lá no WhatsApp para você ler. E aí você vai deixando a Bíblia, quando for ver já está tarde, aí você vai dormir, não vai orar também.
Ele vai fazer alguém te distrair, vai fazer alguma situação para que você não leia a Bíblia naquele dia, para que você não ouça a voz de Deus, porque ler a Bíblia é a voz de Deus falando comigo. E aí vai passando o dia, e eu não fiz o meu jardim secreto com Deus. O meu exclusivo, porque o meu exclusivo, o meu particular, é somente eu e ele. E o diabo não aceita, porque um dia ele já teve exclusivo com Deus, mas ele caiu. Segunda coisa, o seu jardim precisa ser bem cuidado. Você tem cuidado do seu jardim? Cuidado, regado, como é que é isso? Você tem cuidado, você tem trazido Deus até o seu jardim, está arrumado? Porque a Bíblia vai dizer que ele dá a porta e bate. Mas eu fico imaginando que ele não vai entrar numa casa toda bagunçada. Chame ele, mas arrume a sua casa. E aí muita gente vai criticar, pastora, a passagem de Marta e Maria. Vai falar que Marta estava desligada, porque estava querendo arrumar a casa para o mês. Vai falar que Marta era desviada, enquanto Maria estava sentada. E eu entendo o seguinte, não era isso. É porque Marta entendia, eu tenho meu mestre em casa. Aqui em casa tem que estar lindo, tem que estar perfeito, porque o meu mestre está na minha casa. E o teu jardim está lindo, está perfeito, porque o mestre tem que estar no seu jardim secreto. Aleluia! O que você tem feito para arrumar a casa? E como é que eu arrumo a casa? Eu vou tirando aqueles carrapichos, aquelas coisas que eu sei que não agrada a Deus, aqueles pecados que eu estou carregando, e vou tirando para que o meu jardim secreto esteja perfeito. Para que não esteja com aqueles carrapichos, com aquele joio, não. Esteja lindo, esteja perfeito, para que meu mestre possa estar ali. Quando você faz uma pergunta para um crente hoje em dia, você é santo? Os crentes vão falar, eu não sou santo não. Não toque em mim não, que vai ver. E quando fala de santidade aqui, vai falar lá no livro de Levítico, seja santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então quando te perguntarem, você é santo? Você fala, eu sou santo, porque o meu Deus é santo. Eu sou santo, porque eu me santifico para o meu Deus. Perfeito a gente não é, mas santo a gente precisa ser. Para que Deus esteja no meu jardim, eu vou ter que limpar o meu jardim. Eu vou ter que me santificar, isso é limpar o meu jardim. Porque ele é exclusivo. Eu preciso dele no meu jardim secreto. Glória a Deus, aleluia. Glória. Outro ponto, seu jardim é um lugar de livre acesso entre você e o seu noivo. Entre você e Jesus. Você tem dado livre acesso para ele na sua vida? O que é o livre acesso aqui que eu estou te falando? Você tem deixado ele falar o que ele quer e não o que você quer? Porque é difícil isso. Às vezes a gente sabe de um profeta muito bom, a gente vai atrás dele para ouvir aquilo que a gente quer, não aquilo que Deus quer. A gente quer ouvir que Deus vai te colocar naquele trabalho maravilhoso que você está mandando currículo. Aí chega o profeta de Deus e fala, não, vou te manter lá naquele teu trabalho, que você vai crescer lá. E você é doido para sair. Aí você acha que vai buscar um diagnóstico perfeito para a sua saúde e vem um profeta e fala, o profeta enviado por Deus vai falar, não, você ainda vai ter que ficar mais um tempinho no vale. E aí, você tem dado livre acesso para Deus fazer na tua vida ou você quer dar o seu jeito para que Deus depois confirme? Não é assim não. Deus não é aquele teu amigo de escola em grupo que você fazia todo o trabalho e ele colocava o nome dele no final. Não, é o contrário. Ele faz todo o trabalho e você só assina no final confirmando. Se dá livre acesso a ele, ele pode fazer o que ele quiser na sua vida. Porque muita gente canta aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Você está pronto para que ele mexa com a sua estrutura? Para que ele coloque tudo no lugar. A gente gosta de cantar isso, coloca tudo no lugar. Se colocar tudo no lugar, o que está fora do lugar vai ter que sair. Se você dá livre acesso a ele, você dá livre acesso dele tirar aquelas amizades também que não é da vontade dele. Se você tem livre acesso, dá livre acesso a ele, ele vai tirar aquela idolatria que você está carregando. Se você dá livre acesso a ele, ele vai tirar aquilo que você acha que é bom, mas não é. Aleluia! Quantas coisas ao redor dos anos, ao longo dos anos a gente vai carregando, achando que é de Deus. Ah, mas eu vou guardar essa foto aqui, porque mata aquela saudade que eu tinha daquela pessoa. A pessoa já morreu há 20, 30 anos e você todo dia abre aquela foto para ver. Ah, mas eu vou ver aquela mensagem lá no WhatsApp que eu não consigo apagar, porque me traz um tempo bom. Repreenda esse tempo bom, o tempo bom é hoje. A Bíblia vai dizer que o melhor está por vir, ainda vai vir algo muito melhor na frente. Só que
fica, você tem ela no teu particular. Como é que eu posso construir um jardim secreto para Deus? Se dentro de mim, se dentro das minhas coisas ainda carrega aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes a pastora mesmo fala que vai fazer uma visita no lar e logo de cara Deus revela a ela que tem alguma coisa que não agrada a Deus naquela casa? E porque dentro da sua casa, que é o seu particular com Deus, você ainda carrega aquilo que não agrada a Deus? Quantos de nós ficamos carregando aquilo que não agrada a Deus? É um uísquezinho bonito para deixar enfeitado. Crente não tem uísque dentro de casa. Ah, mas é aquela imagem ali, porque todo dia de manhã eu tenho que olhar para Nossa Senhora Aparecida, porque... Não, você se converteu. Não, mas tem aquela roupinha que eu usava lá antigamente, aquele meu bate-bola lá dentro do guarda-roupa no saco, tá bonitinho ali, de vez em quando eu vou lá, mato aquela saudade quando eu vestir aquilo, joga aquilo no lixo. O teu particular com Deus não pode ter carrapicho. Você não pode mais ficar carregando aquilo que não agrada, que não traz a presença de Deus. Para de matar a saudade e se conformar com o mundo, se ele tem o melhor para ti. Eu sei que Deus está falando essa noite. Se tem alguma coisa dentro de você, dentro da sua casa que não agrada a Deus, tire, porque isso está afastando a presença de Deus. Não era nesse ponto que ia chegar, mas Deus está confirmando. Aleluia! Eis que tudo se fez novo. O passado já não agrada mais a Deus. Ele mesmo diz que teus pecados ficaram no mar do esquecimento. Para eu ter um jardim particular com Deus, eu preciso fazer a limpa. E fazer a limpa por completo, tá? Aquela faxina completa, se prepara. Porque não vai ser só na tua casa, não vai ser só no teu celular, vai ser dentro do teu coração. Você precisa limpar aquelas coisas do passado. Aquele ranço que você tem de alguém, né? Assim que o pessoal diz, não suporta aquela pessoa, está congregando na mesma igreja que aquela pessoa, mas fica carregando aquilo, que aquela pessoa no passado é horrível, e fica carregando aquele negócio no teu coração. Isso também é um carrapicho, e com esse carrapicho você não consegue construir um deserto, um jardim secreto para Deus. Limpa o teu coração, limpe as suas coisas, limpe a sua casa e construa um memorial para Deus. Aleluia! Construa um lugar que você chegue e fale no particular com Ele. É interessante que para muitos, a gente fala de jardim secreto, é uma coisa tão chique, né? Quem sabe um dia, né, pastora? A gente vai ter um jardim secreto na nossa casa, eu recebo. O jardim, a pastora tem um lugar que ela vai no secreto com Deus. Ela já falou isso, a pastora é chique. Mas quem sabe um dia a gente vai ter um lugar físico. Aleluia. Mas enquanto você não tiver um lugar físico, o teu jardim secreto pode ser o teu banheiro. Minha avó falava disso. Minha casa parecia uma pensão antigamente. Então o único lugar que ela tinha para orar era o banheiro. Fechava a porta, ia lá e orava. O teu jardim secreto pode ser no ônibus indo para o trabalho. Fechar os olhos, colocar aquele louvor. Poxa, é uma experiência incrível. Fica você na prova. Fecha os teus olhos, coloca o louvor no ônibus para ver se a lágrima não escorre. Os outros vão achar até que você está com alguma coisa, está passando mal. Porque é assim. O meu jardim secreto não precisa ser físico. Não precisa um homem ver o meu jardim secreto. Meu jardim secreto é só eu e Deus. Às vezes ninguém sabe que você está lá naquela dimensão espiritual. Adorando, falando com Ele. Chegando até Ele. Que construímos, que hoje a gente vem construir esse jardim secreto, esse jardim fechado, um manancial de águas vivas, porque Ele é a água da vida, e Ele está nesse lugar. Eu amo esse Jesus, falar dele é uma coisa assim que me enche de alegria, porque eu sei que eu não era nada antes dele, e eu não serei nada sem Ele. Eu sei que eu sou um ser exclusivo dele, porque pode passar tudo, eu posso ter tudo, um dia eu posso perder tudo, mas a presença dele não tem como perder. Ele não tem como sair. Ele é tudo e é único. Quer fazer uma experiência se você ama a Deus acima de todas as coisas? É só pensar que tudo que você tem é passageiro, mas Ele é eterno. Tudo passa, mas Ele continua, Ele prevalece, Ele é a vida. Construa esse jardim secreto.
Volte lá, como diz a música que a gente vai louvar hoje. Volte à sua primeira essência. Aleluia. Volte àqueles tempos que você adorava a Deus, como a pastora falava. Aqueles tempos que você não hesitava em adorar a Deus. Você largava tudo para adorar a Deus. Eu vejo gente aqui que está no primeiro amor. Isso é lindo. Aproveite. Se você está no primeiro amor, aproveite. E não deixe isso se perder. Porque depois que perde é tão difícil de voltar. E lembre-se, você que não está mais no primeiro amor, de voltar, o tempo do primeiro amor. Isso você pode lembrar. Isso é uma coisa boa para se recordar. Me lembro no meu tempo, quando eu estava começando na igreja, como era bom. Quando o pastor falava que ia subir monte, eu ficava todo animado. Para mim era uma coisa assim, maravilhosa. Quando falava de jejum, era o primeiro a começar o jejum e o último a acabar, pastor. Era para começar às 10, eu começava às 7 da manhã. E era bom demais aquele tempo. E o tempo vai passando e as coisas vão ficando para trás. Infelizmente, aquele jeito que a gente se doava a Deus não é mais o mesmo. A gente vai se acostumando com aquela rotina. De vir para a igreja já está bom. De estar aqui já está ótimo. Eu vou abrir a Bíblia aqui na igreja mesmo. Hoje então não precisa abrir a Bíblia em casa. Eu já dobrei meu joelho aqui para orar mesmo na igreja. Eu não preciso dobrar mais meu joelho para orar em casa. E não é assim. No jejum é só quando a pastora pediu para fazer campanha para jejuar. Não. Aleluia. O meu jejum é para Deus. A minha coisa é para Deus. Jejua pelo ministério, mas jejua pela tua vida. Porque não adianta você clamar, orar, jejuar pelo ministério, se você não tem uma vida com Deus. Vai ser aquele jejum, aquela oração, aquele voto de tolo. Separe um momento, separe a sua vida. Construa um jardim particular com Deus. Eu gostaria de pedir para a igreja ficar em pé. Aleluia. Eu queria cantar o louvor. Glória. Gostaria que os irmãos fechassem os seus olhos, colocassem a mão no seu coração. Glória. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Aleluia. Ele se faz presente nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem adora a Deus, dá glória. Glória a Deus. Glória.